Sou Thiago Fernandes e estou de volta para trazer informações importantes sobre os bastidores do Atlético. No vídeo de hoje vou trazer detalhes sobre placares adversos que talvez poderiam custar a classificação ao Atlético. Você vai ver que é mais raro do que você imagina e eu acho que o torcedor atleticano pode ficar muito confiante para a classificação, a decisão da Libertadores. Além disso, vou trazer uma entrevista de Vitor falando sobre a dívida do Atlético com o Cuiabá pela contratação de Daverson. O diretor de futebol do Galo se pronunciou sobre o caso na zona mista, depois da vitória por 3-0 sobre o River Plate. E, para finalizar, Daverson falando sobre quais são os conselhos que a esposa deu antes da vitória por 3-0 sobre o River Plate, quando ele marcou 2 gols e ainda deu uma assistência. Tudo isso nesse vídeo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Atlético jogando com o time titular ou quase inteiro titular. Ele não sofreu nenhuma derrota em qualquer momento da campanha sob o comando de Gabriel Milito que poderia tirar a classificação do Atlético para a final da Libertadores. A maior derrota que o Atlético sofreu na competição foi um 2-0 para o Peñarol. Na ocasião, o Atlético esteve em campo com Everson, Sarabia, Bruno Fux, Gemerson e Guilherme Arana, Otávio, Matias Zarate, Rodrigo Batalha e Alan Franco, Hulk e Paulinho. O Otávio se lesiona com 18 minutos, o Atlético tem muitos problemas e acaba sendo derrotado pelo Peñarol fora de casa. Então, importante frisar, com o time titular, ou quase todo titular, o Atlético sofreu apenas uma derrota e, mesmo assim, essa derrota não era uma derrota tão grande o suficiente para que o Atlético fosse eliminado. O Atlético, para ser eliminado, precisaria perder por 3 gols de diferença, caso o jogo possa ir para os pênaltis, ou mais gols de diferença. O Atlético perdeu apenas uma vez por mais de 3 gols de diferença, num jogo contra o Palmeiras. E aí, na ocasião, o Atlético tinha um time quase todo reserva. O Atlético entrou em campo naquela ocasião com Matheus Mendes no gol, Bruno Fux, Igor Rabelo, Rômulo e Renzo Sarabia. No meio-campo, Zaratio, Igor Gomes, Gustavo Scarpa. E no ataque, Hulk, Paulinho e Cadu. Dos titulares, naquela ocasião, eram Zaratio, Gustavo Scarpa, Hulk e Paulinho. Talvez a gente possa considerar o Sarabia naquele momento o titular do Atlético, mas é um Atlético bastante desfalcado. A gente pega o Atlético que perdeu por 3-0 para o Botafogo e 3-0 para o Bahia. Times completamente desfalcados. Contra o Botafogo, o Atlético entrou em campo com Matheus Mendes, Bruno Fux, Rodrigo Batalha, Igor Rabelo e Gustavo Scarpa na lateral esquerda. No meio-campo, Otávio, Alan Franco, Paulo Vitor e no ataque, Cadu, Paulinho e Hulk. Ou seja, um Atlético que tinha Batalha como titular, Gustavo Scarpa como titular, mas na lateral esquerda, Otávio como titular no meio-campo, Alan Franco, Paulinho e Hulk. Mais uma vez, um Atlético completamente desfalcado e com um dos seus principais jogadores jogando em uma posição que não está acostumado. E o Atlético perdeu para o Bahia, que entrou em campo com Everson, titular, Mariano, Lianco, titular, Bruno Fux e Rubens, Fausto Vera, Igor Gomes, Rodrigo Batalha, titular, Hulk, Cadu e Brian Palácio. O Atlético tinha apenas 4 titulares nessa partida. Ou seja, o Atlético, com o time titular, não sofreu nenhuma derrota que possa preocupar o torcedor em relação à classificação. Agora, trazer detalhes para vocês sobre o que disse Hulk a respeito da dívida que o Atlético tem com o Cuiabá. O Atlético se comprometeu a pagar 4,5 milhões de reais pela compra de Daverson. 4,5 milhões de reais. O Atlético pagou 500 mil de entrada, deveria pagar outros 500 mil no dia 15 de setembro, não pagou, queria pagar agora em outubro, mas o Cuiabá não aceitou a negociação e o Vitor, diretor de futebol do Atlético, falou sobre o assunto. Isso aí foi tentado negociar, não houve uma aceitação por parte do Cuiabá, mas não faltou boa vontade para poder pagar, mas entendeu-se lá que era necessário levar isso para o MRD. Te respeito, mas acho que tinha dinheiro para pagar e simplesmente não quiseram evoluir.
o direito deles, a gente tem que seguir, mas como eu falei, o foco tem que ser aqui, que não pode atrapalhar nessa caminhada. E o Atlético hoje é um clube que tem que fazer tudo de forma correta e honrar seus compromissos financeiros. Tá aí o que disse Vitor sobre a dívida do Atlético com o Cuiabá, o Atlético que foi acionado pelo Cuiabá na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, e é cobrado pelo clube mato-grossense em relação a esta dívida por Davidson. Hoje o clube do Mato Grosso cobra cerca de 4 milhões de reais do Atlético pelo atraso na dívida em relação ao pagamento de uma parcela. E o Davidson falou sobre a importância da esposa na vitória por 3-0 sobre o River Plate. Quais foram os conselhos dela para o Deivinho, que acabou marcando 2 gols e dando uma assistência? Ele fala sobre o assunto. Que tem um jogo, né? Ela me liga antes, a gente dorme junto, né? Celular ligado, no WhatsApp, na câmera, né? E a todo momento junto, em nenhum momento a gente fica longe, né? A gente está na concentração, eu chamo ela no WhatsApp, deixo o celular ali no cantinho, deito e durmo com ela, né? E para vir pro jogo ela me liga e sempre fala para mim, não dá toque de cara virada, instrução, então, não dá toque de cara virada. Tô falando que já tudo que acontece antes. Não dar toque de cara virada, não cair no chão, não tomar cartão amarelo, não ficar caindo no chão. Então ela me dá muito esses conselhos antes de chegar no jogo, né, no vestiário. Então hoje eu tive essa noção, mantive isso que ela falou, né, porque da outra vez, às vezes eu esqueço, né, que eu me transformo dentro de campo. Então eu já consegui guardar para mim e consegui fazer isso dentro de campo e as coisas aconteceram naturalmente. Fiz 2 gols, deu uma assistência, o Scarpinha também me segurou em alguns momentos para eu não extrapolar muito. Então fiquei muito feliz por essa instrução que ela me dá e sempre que ela me dá essa instrução dá certo. Tá aí o Davidson falando sobre os conselhos da esposa. O Davidson é especialmente uma figura muito rara no futebol. Eu adoro jogadores com esta irreverência, com essa forma de falar. Tá falado, meus amigos. Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês. É isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com mais um vídeo, né? Trazendo os detalhes aí do atacante Davidson, né? Falando que a sua esposa aconselha muito ele, né? Antes dos jogos, para ele não fazer besteira, né? Nos jogos. Sabemos como o Davidson é muito pilhado. Aí ele acaba ali pilhando os rivais e acaba tomando muitos cartões amarelos e muitas das vezes até acaba sendo expulso, né? Como já vimos diversas vezes aí na sua carreira, né? Sempre foi considerado aí pela mídia e por muita gente como um jogador que não tinha futuro, né? Que não é brilhante, apesar de ser muito decisivo, né? Ter na sua carreira gols importantes, um jogador muito decisivo, sempre foi muito criticado pela sua forma de jogar, né? Ser muito brincalhão, mexer com a mente dos rivais e acabar arrumando muita confusão. Então é isso aí, o Atlético segue firme, o Vitor falou aí sobre as possibilidades também da dívida com o Cuiabá, né? Então peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho.